E se eu te dissesse que o lugar mais morto da Terra é, na verdade, um dos mais vivos? Existe um lugar no planeta onde não chove. Não estou falando de alguns meses de seca. Estou falando de décadas, séculos. Há regiões no deserto do Atacama, no Chile, onde não cai uma gota d'água há mais de 400 anos. 400 anos. Pense nisso. Desde antes da Revolução Industrial, desde antes de Shakespeare terminar de escrever suas últimas peças, aquele solo não conhece a chuva. A NASA usa o Atacama para testar equipamentos destinados a Marte. Porque, em termos de aridez absoluta, de hostilidade à vida, aquele pedaço da América do Sul é o que mais se aproxima de outro planeta que temos aqui na Terra. É o deserto mais seco do mundo. Não por margem pequena, por margem absurda. Temperaturas que oscilam de 40 graus Celsius ao meio-dia a 25 graus negativos antes do amanhecer. Altitudes que ultrapassam os 4.000 metros, onde o oxigênio é escasso e cada respiração é uma luta. Lagos tão alcalinos, tão saturados de sal e minerais tóxicos, que dissolveriam a pele de um ser humano em minutos. Ventos que cortam como lâminas. Radiação solar sem filtro. Um cenário que parece projetado não para sustentar a vida, mas para aniquilá-la. E ainda assim, algo vive lá. Não apenas sobrevive, prospera, dança, constrói impérios, cria famílias. Desenvolve estratégias tão engenhosas, tão radicais, que desafiam tudo o que pensamos saber sobre os limites da biologia. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre o deserto. Aqui está a mentira que repetimos desde crianças, quando olhamos para ilustrações de dunas vazias em livros de geografia. O deserto não é um vazio. O deserto não é ausência. O deserto é um laboratório evolutivo extremo. É o lugar onde a vida foi forçada a inovar ou morrer. E ela escolheu inovar de formas que beiram o impossível. Neste exato momento, no coração do Atacama, flamingos estão alimentando seus filhotes em lagoas que matariam você em minutos. Gaivotas, aves que deveriam viver na costa, abandonaram o oceano há gerações e agora criam seus filhotes no deserto mais seco do planeta. Camelídeos cobertos por uma lã mais valiosa que ouro estão extraindo água de plantas que parecem mortas há anos. Lagartos lutam por território em salares brancos como neve. E pequenos mamíferos se aquecem no vapor de geysers, que brotam do solo congelado. Cada uma dessas criaturas carrega em seu corpo uma solução, uma resposta para uma pergunta que a humanidade está apenas começando a fazer. Como sobreviver quando os recursos desaparecem? Como prosperar quando o mundo se torna hostil? Como encontrar vida onde todos dizem que não há nada? O Atacama é mais do que um deserto. É um dossiê vivo. Um arquivo de estratégias testadas por milhões de anos de pressão evolutiva implacável. E cada animal que resiste ali é uma página desse manual. Um capítulo sobre resiliência que nós, como espécie, ainda não aprendemos a ler completamente. Porque enquanto olhamos para aquele deserto e vemos morte, a vida olha para ele e vê oportunidade. Enquanto nós vemos impossibilidade, ela vê nicho. Enquanto nós desistimos, ela se adapta. Este não é um documentário sobre um lugar esquecido. É uma expedição ao extremo. Uma jornada para entender como a vida trava sua batalha mais desesperada e ainda assim recusa teimosamente a se render. É sobre descobrir que o inferno de uns é o lar de outros. E que talvez as lições mais importantes sobre sobrevivência não venham dos lugares onde tudo é fácil, mas dos lugares onde tudo deveria ser impossível. Prepare-se para conhecer os habitantes de um mundo onde chover uma vez por década é um milagre. Onde cada gota de névoa é disputada como ouro. Onde cada sombra é uma vitória. E onde a vida, contra todas as probabilidades, encontrou formas não apenas de existir, mas de dominar. Se você está pronto para ver a vida desafiando o impossível, curta este vídeo e se inscreva no canal. Porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você enxerga o deserto, a natureza e os limites do que significa estar vivo. Vamos começar a expedição. Bem-vindo ao mundo feroz. O deserto do Atacama se estende por mais de 1.000 quilômetros ao longo da costa chilena, espremido entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Mas não se deixe enganar pela proximidade do mar. A água está ali, a poucos quilômetros, e ainda assim pode estar a anos-luz de distância.
Porque as correntes frias de Humboldt criam uma inversão térmica que aprisiona a umidade antes que ela chegue ao continente. As nuvens se formam sobre o oceano, carregadas de água, mas nunca descarregam. A chuva nunca cai. Existem estações meteorológicas no Atacama que registraram 0 milímetros de precipitação por mais de 50 anos consecutivos. 0. Meio século sem uma única gota. Para colocar isso em perspectiva, o Saara, que sempre imaginamos como o símbolo máximo de aridez, recebe em média 25 milímetros de chuva por ano. O Atacama, menos de 1 milímetro em algumas regiões. Em outras, simplesmente nada. Nunca. Há lugares ali onde o solo é tão seco, tão absolutamente desprovido de umidade, que cientistas encontraram rochas com mais de 20 milhões de anos completamente intactas, sem erosão. Porque sem água não há erosão. Sem água, o tempo para. E o deserto se torna um arquivo geológico congelado no próprio calor. E a altitude torna tudo exponencialmente mais difícil. Ou melhor, dependendo de quem você é. A maior parte do Atacama não é plana. Ele se eleva. Começa ao nível do mar e sobe, 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 até ultrapassar os 6.000 metros nas montanhas, que fazem fronteira com a Argentina e a Bolívia. E conforme você sobe, o oxigênio diminui, a pressão cai, o ar se torna uma lâmina gelada que corta os pulmões. Enquanto para nós, humanos, aquelas montanhas acima de 4.000 metros representam falta de oxigênio, frio extremo e exaustão, para alguns habitantes do Atacama, aquela altitude é um refúgio, um território onde a competição diminui, onde os predadores não conseguem chegar, onde o ar rarefeito é um preço pequeno a pagar pela paz. As temperaturas são uma tortura constante. Durante o dia, o sol equatorial castiga o solo sem misericórdia. 40 graus Celsius, 45 em alguns vales. O calor reflete nas rochas negras de origem vulcânica e transforma o deserto em uma fornalha. A radiação ultravioleta é tão intensa, tão desimpedida pela falta de umidade no ar, que queima a pele em minutos. Mas quando o sol se põe, e ele se põe rápido naquelas latitudes, a ausência de umidade no ar significa que não há nada para reter o calor, nada para funcionar como cobertor atmosférico. A temperatura despenca. 20 graus positivos à tarde, 0 à meia-noite, 25 negativos antes do amanhecer. Imagine viver em um lugar onde a diferença de temperatura entre o almoço e o jantar pode ser de 65 graus, onde seu corpo precisa estar preparado para ferver e congelar no mesmo dia, onde a oscilação térmica não é uma anomalia climática, mas a norma, todos os dias, todos os anos, para sempre. E ainda assim, eles estão lá, não apenas sobrevivendo, prosperando. Comece pelos flamingos, os flamingos andinos, Phoenicopharus andinos, para ser preciso. Eles são chamados localmente de dançarinos de fogo, não apenas pela cor rosa intensa de suas penas, mas porque parecem flutuar sobre as lagoas como se estivessem imunes às leis da química. E, de certa forma, estão. As lagoas do Atacama não são como as lagoas que você conhece. Elas não são frescas. Não são azuis e cristalinas como cartões postais de montanha. São caldeirões de extremos. Lagos de altitude, alimentados por fontes geotérmicas e pelo degelo ocasional das montanhas, com níveis de salinidade que chegam a 20%. Para comparação, a água do mar tem cerca de 3,5% de sal. Aquelas lagoas têm quase 6 vezes mais. E não é só sal, é arsênico, é lítio, é boro, é enxofre. É uma sopa tóxica de minerais dissolvidos que tornaria aquela água letal para a maioria dos organismos complexos. Se você mergulhasse a mão ali, sentiria a pele queimar. Se bebesse, seus rins entrariam em colapso em questão de horas. Mas para os flamingos, aquelas lagoas são um banquete, porque dentro daquela toxicidade prosperam organismos ainda mais extremos. Algas microscópicas que desenvolveram tolerância ao arsênico, crustáceos minúsculos chamados artémia, camarões de salmoura, que se alimentam dessas algas e acumulam os pigmentos vermelhos que dão aos flamingos sua cor característica. E os flamingos desenvolveram um sistema de filtragem tão sofisticado em seus bicos que conseguem separar esses pequenos crustáceos da água tóxica com uma eficiência
que engenheiros químicos invejam. Eles viram suas cabeças de cabeça para baixo, mergulham o bico na água, que através de lamelas, estruturas semelhantes a pentes microscópicos dentro do bico, filtram milhares de litros de água por dia, capturando apenas o alimento e expelindo o veneno. É um sistema que evoluiu ao longo de milhões de anos para transformar o inabitável em fértil, o letal em nutritivo. Cada flamingo filtra entre 4 e 6 litros de água por minuto quando está se alimentando ativamente. Durante o dia, isso significa processar mais de 3.000 litros. E o que sai do outro lado é água limpa, desprovida de nutrientes, mas livre dos crustáceos que sustentam a vida da ave. Mas a filtragem é apenas parte do desafio. Os flamingos precisam lidar com o frio, porque essas lagoas ficam a altitudes superiores a 4.000 metros. A água congela à noite, literalmente. Placas de gelo se formam nas bordas, e os flamingos dormem ali, em pé, com as pernas submersas no gelo. Para evitar a perda de calor, eles desenvolveram um sistema circulatório chamado rete mirabile, uma rede admirável. As artérias que descem para as pernas estão dispostas tão próximas das veias que sobem de volta, que o sangue quente descendo aquece o sangue frio subindo. É um trocador de calor natural. Engenharia térmica biológica. As pernas podem estar a temperaturas próximas de zero, mas o núcleo do corpo permanece a 38 graus. E há mais. Os flamingos constroem ninhos. Não em árvores, porque não há árvores. Não em falésias, porque as lagoas ficam em planícies. Eles constroem torres, cones de lama e sal, com cerca de 30 centímetros de altura, que elevam os ovos acima do nível da água. Porque mesmo no auge do verão, quando o degelo aumenta o volume das lagoas, os ovos precisam estar secos. Cada ninho é uma obra de arquitetura instintiva, construído grão por grão, com lama retirada do fundo da lagoa e misturada com fezes e penas para dar liga. O resultado é uma estrutura que endurece sob o sol e resiste ao vento constante das montanhas. Eles não estão apenas sobrevivendo, eles estão prosperando. Milhares deles, colônias inteiras que transformaram o inferno tóxico em berçário. E quando os filhotes nascem cobertos de penugem cinza, os pais se revezam para alimentá-los com um líquido vermelho secretado pela garganta, rico em proteínas e lipídios, até que os jovens estejam prontos para filtrar sua própria comida. Agora, mude de cenário. Saia das lagoas de altitude e desça para as planícies áridas. Ali, entre as rochas vulcânicas e os campos de sal, você encontrará algo que não deveria existir: uma gaivota, no meio do deserto. A gaivota cinzenta do Atacama, Leucofaeus modestus, tomou uma das decisões evolutivas mais radicais que um animal pode tomar. Ela abandonou o oceano. Gaivotas são aves marinhas. Elas vivem na costa. Se alimentam de peixes, moluscos, restos de animais marinhos. Nidificam em falésias à beira-mar, em ilhas, em praias. É o que gaivotas fazem. É o que sempre fizeram por milhões de anos de evolução. Mas a gaivota cinzenta olhou para o oceano, viu os predadores, viu a competição feroz por território, viu os ovos sendo roubados de ninhos nas rocas costeiras por ratos, cobras e outras aves, e disse não. Ela voou para o interior, para o deserto, para um lugar onde não há água doce, onde não há peixes, onde a comida precisa ser caçada a dezenas de quilômetros de distância, não pescada logo abaixo do ninho. E ali, a até 80 quilômetros da costa, em um dos lugares mais áridos do planeta, ela constrói seus ninhos. Por quê? Porque no deserto não há ratos, não há cobras, não há aves de rapina especializadas em roubar ovos, não há competição com outras colônias de gaivotas, os predadores não conseguem sobreviver ali, não há comida para eles, não há água. Então, os ovos da gaivota estão seguros. A taxa de predação cai para quase zero, mas isso significa que os pais precisam voar, todos os dias, dezenas de quilômetros até a costa, pescar no oceano, alimentar-se e voar de volta, com comida no estômago para regurgitar aos filhotes que esperam no ninho árido. É um investimento energético absurdo. Cada viagem de ida e volta consome calorias preciosas. O voo constante sob o sol escaldante
Exige hidratação que não existe no deserto, mas funciona, porque a matemática evolutiva fez as contas. E a conta fechou. A taxa de sobrevivência dos filhotes no deserto é significativamente maior do que na costa. Menos ovos roubados significa mais jovens que chegam à maturidade. E isso, no final, é tudo o que importa para a evolução. Os ninhos são simples. Depressões rasas no solo pedregoso, às vezes forradas com algumas penas ou gravetos secos. Mas a localização é tudo. As gaivotas escolhem áreas ligeiramente elevadas, onde a água da rara chuva não se acumula. E os filhotes, quando nascem, são mestres da camuflagem. Suas penas cinzentas e manchadas se misturam perfeitamente com as rochas vulcânicas. Suba agora para os planaltos mais altos, acima dos 4.500 metros. Ali, onde até os flamingos raramente chegam, você encontrará os verdadeiros mestres da altitude, os camelídeos andinos, o guanaco Lama guanicoi e a vicunha, Vicunha vicunha. Eles parecem delicados, graciosos, com pescoços longos e curvos, orelhas pontudas e olhos imensos e escuros. Eles lembram uma versão sul-americana refinada dos veados. Mas não se deixe enganar pela aparência. Esses animais são máquinas de sobrevivência, construídas para dominar o impossível. A vicunha possui a lã mais fina do mundo. Cada fibra tem entre 12 e 14 micrômetros de diâmetro. Para comparação, o cabelo humano tem cerca de 70 micrômetros. A lã de ovelha comum tem entre 25 e 40. A caxemira, considerada luxuosa, tem cerca de 19. A vicunha está em uma categoria própria. Essa finura extrema permite que a lã capture bolhas microscópicas de ar entre as fibras, criando um isolamento térmico tão eficiente que as vicunhas conseguem suportar temperaturas de 30 graus negativos à noite e pastar sob sol escaldante durante o dia sem superaquecer. É um isolamento adaptativo, leve, respirável e tão valioso que foi chamado de lã dos deuses pelos incas, reservado apenas para a realeza. Mas a lã é apenas parte da solução. O verdadeiro gênio está no metabolismo e na fisiologia interna. As vicunhas e os guanacos desenvolveram a capacidade de extrair água de plantas que parecem completamente secas. Eles pastam em gramíneas que têm menos de 10% de umidade. Plantas que você ou eu tocaríamos e diríamos que estão mortas há semanas. Mas através de um sistema digestivo extremamente eficiente, com múltiplos compartimentos estomacais que quebram a celulose e extraem cada molécula de água, e de rins que reabsorvem até 95% da água antes de excretá-la, eles conseguem se hidratar sem nunca beber água livre. Seus excrementos são tão secos que parecem pelotas de serragem. Quase não há umidade, porque cada gota foi reaproveitada. E há mais. Seus glóbulos vermelhos são ovais, não redondos como os nossos. Isso permite que o sangue flua melhor em baixas concentrações de oxigênio, reduzindo a viscosidade e facilitando a circulação em altitudes onde o ar tem metade do oxigênio disponível ao nível do mar. Seus pulmões são proporcionalmente maiores. Seus corações mais musculosos e eficientes. A hemoglobina no sangue tem maior afinidade por oxigênio. Cada célula do corpo desses animais foi redesenhada pela evolução para funcionar onde nada deveria funcionar. Eles não apenas habitam a altitude, eles a dominam. Eles pastam em encostas onde humanos precisariam de oxigênio suplementar. Eles correm a velocidades de até 60 km por hora em terrenos onde cada passo exige o dobro de esforço. E são sociais. Os guanacos vivem em grupos familiares, liderados por um macho dominante que defende um território e um harém de fêmeas. As vicunhas mantêm territórios estritos e marcam as fronteiras com pilhas comunais de fezes, chamadas de latrinas. Esses pontos de deposição não são apenas marcadores territoriais, mas também pontos de encontro social e comunicação química. Desça agora para o nível do solo, para a escala da vida em miniatura, para os salares, aquelas extensões infinitas de sal cristalizado que se estendem por quilômetros e quilômetros, brancas como neve sob o sol implacável, refletindo a luz de forma tão intensa que queima a retina. Ali vivem lagartos, pequenos répteis do gênero Liolaemus,
que desenvolveram uma tolerância ao sal que desafia a lógica fisiológica. Eles bebem água salobra quando disponível. Comem insetos que se alimentam de plantas halófitas, plantas adaptadas ao sal, e excretam o excesso de sal através de glândulas especializadas perto dos olhos, glândulas de sal semelhantes às encontradas em aves marinhas. Mas o desafio maior não é o sal, é o frio noturno. Répteis são ectotérmicos. Dependem do ambiente para regular a temperatura corporal. Não geram calor internamente como mamíferos ou aves. E no Atacama, a temperatura cai tanto à noite que deveria ser impossível para um lagarto sobreviver. A atividade metabólica pararia. Os músculos congelariam. Mas eles desenvolveram comportamentos de termorregulação precisos. Durante o dia, nas primeiras horas da manhã, eles emergem de tocas rasas e se posicionam em rochas escuras que absorvem o calor rapidamente. Orientam seus corpos perpendicularmente ao sol para maximizar a área de exposição. Quando atingem a temperatura ideal, cerca de 35 graus corporais, eles começam a caçar. À medida que o dia esquenta demais, eles se movem para a sombra das rochas ou se enterram parcialmente na areia. À noite, retornam às tocas, onde o calor residual do dia ainda persiste nas pedras, criando microclimas que são até 15 graus mais quentes que o ar externo. E há as viscachas, pequenos roedores do gênero Lagidium, que parecem coelhos com caudas longas e peludas. Eles vivem em colônias nas encostas rochosas, em altitudes que chegam a 5.000 metros, e encontraram uma fonte de calor que nenhum outro mamífero do deserto utiliza de forma tão deliberada: os geysers. O Atacama é geologicamente ativo. Há fontes termais. Há geysers que jorram vapor e água quente do subsolo, aquecidos pelo magma que circula nas profundezas da crosta terrestre. Alguns desses geysers atingem temperaturas de 80 graus Celsius, e as viscachas constroem suas tocas e estabelecem suas colônias perto dessas fontes. Elas usam o vapor para se aquecer nas manhãs congelantes. Elas bebem a água que condensa nas rochas ao redor dos geysers. Elas se alimentam das plantas que crescem exclusivamente nas áreas umidificadas pelo vapor geotérmico. Elas transformaram a atividade vulcânica em conforto doméstico, em vantagem competitiva. Cada uma dessas criaturas é uma prova viva de que a vida não aceita limitações impostas pelo ambiente. Ela encontra brechas, ela inova, ela se adapta de formas que parecem impossíveis até que você as vê funcionando, dia após dia, geração após geração. E o mais impressionante, elas não estão apenas sobrevivendo isoladamente, cada uma em seu nicho hermético. Elas formam um ecossistema, um sistema conectado. Os flamingos fertilizam as lagoas com suas fezes, alimentando as algas que sustentam os crustáceos. Os guanacos e vicunhas espalham sementes de plantas resistentes através de suas fezes, mantendo a vegetação escassa que alimenta os insetos que alimentam os lagartos. As gaivotas trazem nutrientes do oceano para o deserto na forma de fezes e restos de comida regurgitada. Tudo está conectado. Tudo depende de tudo. Remova os flamingos e as lagoas entram em colapso bioquímico. Remova os camelídeos e a vegetação desaparece. Remova qualquer peça e o quebra-cabeça se desmancha. O Atacama não é um vazio, é uma teia, uma rede de vida tão intrincada quanto qualquer floresta tropical, mas invisível para quem não sabe onde olhar. E ela existe há milhões de anos, resistindo a eras glaciais, a mudanças climáticas, a extinções em massa. Ela viu o mundo mudar ao seu redor e se recusou a desaparecer. Porque a vida no extremo não é frágil. Ela é resiliente de uma forma que nós, habitantes de lugares temperados e abundantes, mal conseguimos compreender. Mas aqui está o que ninguém te diz sobre os habitantes do Atacama. Aqui está a parte que transforma esse documentário de uma simples observação da natureza em algo muito maior. Porque essas criaturas não são apenas sobreviventes, elas são professoras, arquivos vivos de soluções engenhosas que a humanidade está apenas começando a decifrar. A vida no Atacama não evoluiu para impressionar, ela evoluiu para funcionar. E quando algo funciona sob as condições mais extremas imagináveis,
Quando uma solução é testada por milhões de anos de pressão evolutiva implacável, ela se torna mais do que biologia. Ela se torna tecnologia, inspiração, conhecimento aplicável. Vamos começar pelo menor habitante e trabalhar nossa forma até o mais complexo, porque às vezes as maiores lições vêm dos menores professores. No Atacama, há um besouro. Fuistenocara gracilipes. Ele vive nas dunas de areia na borda do deserto, onde a névoa matinal ocasionalmente chega, trazida pelos ventos do Pacífico. Essa névoa, chamada localmente de camanchaca, é a única fonte de umidade em regiões que não vêem chuva há décadas. E o besouro desenvolveu um método para capturá-la. Nas primeiras horas da manhã, quando a névoa ainda está presente, o besouro sobe até o topo de uma duna. Ele vira seu corpo em um ângulo de 45 graus, com a cabeça apontada para baixo e o abdômen elevado em direção ao vento, e espera. Suas asas duras, os élitros, têm uma superfície extraordinária. Ao microscópio, você veria um padrão de protuberâncias hidrofílicas que atraem água, cercadas por vales hidrofóbicos que repelem água. Quando a névoa se condensa nas protuberâncias, as gotículas crescem até atingir um tamanho crítico. Então, pela gravidade, elas rolam pelos vales hidrofóbicos diretamente até a boca do besouro. É um sistema de coleta de água passivo. Não requer energia, não tem partes móveis e funciona com uma eficiência impressionante em um ambiente onde cada gota é preciosa. Engenheiros do MIT estudaram esse besouro por anos. E o resultado? Redes de captura de névoa baseadas no mesmo princípio estão sendo instaladas em regiões áridas ao redor do mundo. No Chile, no Peru, na Namíbia, grandes painéis de malha com superfícies tratadas que imitam os élitros do besouro capturam água da névoa e a canalizam para reservatórios. Aldeias inteiras que não tinham acesso à água potável agora possuem sistemas que coletam centenas de litros por dia, simplesmente copiando um besouro. Um inseto de 3 centímetros que a maioria das pessoas pisaria sem pensar 2 vezes. Agora, suba na escala. Vá para os flamingos. Aqueles filtros biológicos que processam milhares de litros de água tóxica por dia. A engenharia do bico de um flamingo é tão refinada que inspirou o desenvolvimento de novos sistemas de filtragem industrial. Pesquisadores da Universidade do Chile estudaram a estrutura lamelar do bico dos flamingos andinos e descobriram que o design permite uma separação de partículas por tamanho com uma precisão que sistemas industriais convencionais não conseguem alcançar sem consumo energético massivo. Os flamingos fazem isso passivamente, usando apenas o movimento da água quando fecham e abrem o bico. Essa descoberta levou ao desenvolvimento de filtros biomagnéticos para tratamento de água contaminada. Sistemas que podem separar partículas minúsculas de poluentes, incluindo metais pesados e microplásticos, usando princípios de fluxo laminar inspirados diretamente nos flamingos. Mas não é apenas tecnologia de filtragem, é medicina. As lagoas onde os flamingos vivem estão cheias de extremófilos, bactérias e arqueia que prosperam em condições que matariam qualquer outro organismo. Altas concentrações de arsênico, boro, lítio, sal. Temperaturas extremas. Radiação UV intensa. Microbiologistas estão isolando essas bactérias e estudando suas enzimas. Enzimas que funcionam em ambientes extremos têm aplicações industriais incríveis. Elas são usadas em processos químicos que requerem altas temperaturas ou pH extremo. Elas são usadas na fabricação de biocombustíveis, na produção de antibióticos, na descontaminação de solos poluídos. Uma única bactéria isolada de uma lagoa andina pode conter a chave para processos industriais mais eficientes, mais limpos, mais sustentáveis. E os flamingos, ao se alimentarem nessas lagoas, ao filtrarem esses extremófilos diariamente, são os guardiões desse conhecimento bioquímico. Agora vamos para os camelídeos, a vicunha e o guanaco. A lã da vicunha não é apenas a mais fina do mundo. Ela é um milagre de engenharia de materiais. Cada fibra é oca no centro, criando câmaras de ar que aumentam o isolamento sem adicionar peso. A estrutura molecular da queratina nas fibras é organizada de forma tão eficiente que cientistas de materiais estão tentando replicá-la sinteticamente.
Pesquisadores da Universidade de Leeds, no Reino Unido, analisaram a microestrutura da lã de vicunha e descobriram que as fibras têm uma resistência à tração surpreendentemente alta para seu diâmetro. Isso significa que são fortes e leves ao mesmo tempo, uma combinação difícil de alcançar em materiais sintéticos. Essa descoberta inspirou o desenvolvimento de nanofibras para aplicações médicas, bandagens que são ultraleves, respiráveis, mas extremamente resistentes. Materiais para suturas que se dissolvem naturalmente no corpo. Scaffolds para crescimento de tecidos que imitam a estrutura porosa da lã. E o metabolismo desses animais? A capacidade de extrair água de plantas secas? Isso está sendo estudado para desenvolver sistemas de dessalinização e purificação de água mais eficientes, porque os rins das vicunhas conseguem concentrar a urina a níveis que poucos mamíferos alcançam. Eles reabsorvem água, com uma eficiência que, se replicada industrialmente, poderia revolucionar o tratamento de água em regiões áridas. Há também a questão da adaptação à altitude, os glóbulos vermelhos ovais, a hemoglobina com maior afinidade por oxigênio. Pesquisadores médicos estão estudando essas adaptações para entender melhor a hipóxia em humanos, para desenvolver tratamentos para pessoas com doenças pulmonares, para ajudar atletas a se adaptarem a treinamentos em altitude, para preparar astronautas para ambientes de baixo oxigênio. Cada característica biológica desses animais é um capítulo de um manual que nós, como espécie, ainda estamos aprendendo a ler. Mas vamos além da tecnologia e da medicina. Vamos para algo mais profundo. Vamos falar sobre o que o Atacama nos ensina sobre organização, sobre eficiência, sobre cooperação. As viscachas vivem em colônias. Não são colônias aleatórias. São estruturas sociais complexas. Elas têm sentinelas. Indivíduos que ficam postados em rochas altas, vigiando predadores enquanto outros se alimentam. Quando um predador é detectado, a sentinela emite um som agudo e todas as viscachas correm para as tocas. Esse comportamento de vigilância cooperativa não é exclusivo das viscachas, mas a forma como elas o adaptaram para o ambiente extremo do Atacama é notável. Porque no deserto, onde a comida é escassa e a energia é preciosa, dedicar tempo para vigiar em vez de se alimentar é um investimento enorme. Mas funciona, porque a segurança coletiva aumenta a sobrevivência individual. Isso está sendo estudado por cientistas sociais e organizacionais como um modelo de cooperação em ambientes de alta pressão. Como pequenas equipes podem funcionar eficientemente quando os recursos são limitados? Como equilibrar o investimento individual com o benefício coletivo? As viscachas têm a resposta. Milhares de anos de evolução refinaram esse sistema. E há lições na simples persistência das gaivotas. Voar 80 quilômetros todos os dias para alimentar os filhotes é, por qualquer métrica, irracional. É exaustivo, é perigoso. Consumir energia voando quando você poderia simplesmente nidificar perto da comida parece absurdo. Mas a gaivota cinzenta calculou o custo-benefício de forma diferente. Ela priorizou a segurança dos filhotes acima da conveniência dos pais. E isso é uma lição sobre priorização, sobre investimento de longo prazo, sobre sacrifício imediato por benefício futuro. Empresas estudam estratégias de resiliência, como prosperar em mercados hostis, como proteger ativos valiosos, mesmo que isso exija investimentos aparentemente irracionais. A gaivota cinzenta tem a resposta. E ela não está escrita em livros de negócios. Ela está escrita no próprio comportamento da ave, repetido geração após geração. Há também uma lição profunda na forma como o ecossistema do Atacama está interconectado. Os flamingos não sabem que estão fertilizando as lagoas. Os guanacos não sabem que estão dispersando sementes. As gaivotas não sabem que estão trazendo nutrientes do oceano. Nenhum desses animais tem consciência do papel que desempenha no sistema maior. Mas o sistema funciona, porque cada um está seguindo sua própria lógica de sobrevivência. E essas lógicas individuais, quando somadas, criam uma rede resiliente. Isso é descentralização, é emergência. É a ideia de que sistemas complexos podem funcionar sem um controlador central, sem um planejador.
apenas com regras simples seguidas por cada agente individual. Cientistas da computação estudam isso para desenvolver algoritmos de inteligência artificial. Economistas estudam isso para entender mercados. Urbanistas estudam isso para projetar cidades resilientes. E o Atacama é um laboratório natural, onde esse princípio está em operação há milhões de anos. Agora, vamos falar sobre o que talvez seja a lição mais importante de todas. A lição sobre conhecimento acumulado, sobre memória evolutiva. Cada animal no Atacama carrega em seu DNA uma biblioteca, um arquivo de soluções testadas. Quando um besouro desenvolve élitros hidrofílicos, essa informação não desaparece quando ele morre. Ela é transmitida. Quando um flamingo desenvolve um sistema de filtragem eficiente, isso é codificado geneticamente e passado para a próxima geração. Ao longo de milhões de anos, essas soluções são refinadas, testadas contra mudanças climáticas, contra novos predadores, contra desastres ambientais. As que funcionam permanecem. As que não funcionam desaparecem. É seleção natural. Mas o que sobrevive é conhecimento puro, informação funcional. O Atacama é literalmente uma biblioteca genética. Cada espécie é um livro. Cada adaptação é um capítulo. E essa biblioteca foi construída ao longo de escalas de tempo que a mente humana mal consegue compreender. 15 milhões de anos. Esse é o tempo aproximado que o Atacama existe em sua forma atual. 15 milhões de anos de experimentos evolutivos, de tentativa e erro, de refinamento contínuo. E nós, humanos, estamos apenas começando a ler essa biblioteca. Estamos na introdução. Mal arranhamos a superfície do conhecimento que está codificado ali. Cada vez que um cientista isola uma nova enzima de uma bactéria extremófila, ele está lendo uma página. Cada vez que um engenheiro copia o design de um besouro, ele está aplicando um princípio. Cada vez que um médico estuda a hemoglobina de uma vicunha, ele está traduzindo um capítulo. Mas aqui está o problema. Aqui está o ponto de virada. Aqui está onde a história muda de inspiradora para urgente. Porque enquanto estamos aprendendo a ler essa biblioteca, estamos simultaneamente queimando as páginas. Estamos destruindo o arquivo antes de fazer backup completo. Estamos eliminando espécies, degradando habitats, alterando o clima de formas que essas criaturas, por mais adaptadas que sejam, podem não conseguir acompanhar. E uma vez que uma espécie desaparece, o conhecimento que ela carrega desaparece com ela. Não há segunda chance. Não há botão de desfazer. A evolução não guarda rascunhos. Os flamingos andinos são classificados como quase ameaçados pela União Internacional para a Conservação da Natureza. A população de vicunhas, embora tenha se recuperado de quase extinção no século XX, ainda é vulnerável. As gaivotas cinzentas enfrentam perturbação de habitat crescente. E os besouros? Ninguém está sequer contando quantos besouros existem, mas cada um deles carrega soluções, respostas para perguntas que ainda nem fizemos, tecnologias que ainda nem imaginamos, e estamos colocando tudo isso em risco. Pense nisso. Pense no besouro que inspirou sistemas de coleta de água que salvam vidas em regiões áridas. Agora imagine se esse besouro tivesse sido extinto antes que os engenheiros do MIT o estudassem. Imagine quantas aldeias ainda estariam sem água, quantas pessoas ainda estariam morrendo de sede. Agora multiplique isso por milhares, por todas as espécies que existem no Atacama e em outros ecossistemas extremos ao redor do mundo, por todas as soluções que elas carregam e que nós ainda não descobrimos. Não é apenas uma questão de preservar a natureza por ser bonita, por ser majestosa, por ter valor intrínseco, embora tudo isso seja verdade. É uma questão de preservar conhecimento, de manter aberta a biblioteca, de garantir que as gerações futuras tenham acesso às mesmas páginas que nós, porque o mundo está mudando, o clima está se tornando mais extremo, desertos estão se expandindo, a água está se tornando escassa. E adivinhe quem já sabe como viver nessas condições? Adivinhe quem passou milhões de anos se preparando para exatamente esse cenário? Os habitantes do Atacama. Eles não são apenas animais, eles são consultores, mentores, professores silenciosos
que já resolveram os problemas que estamos apenas começando a enfrentar. E se formos inteligentes, se formos humildes o suficiente para aprender, podemos usar o conhecimento deles para construir um futuro mais resiliente. Cidades que captam água da névoa, materiais que isolam sem peso, sistemas de filtragem que limpam água tóxica, medicamentos derivados de extremófilos, organizações que funcionam através de cooperação descentralizada. Tudo isso está ali, esperando, codificado em DNA, testado por milênios, pronto para ser traduzido. A pergunta não é se o Atacama tem valor. A pergunta é se teremos a sabedoria de reconhecê-lo antes que seja tarde demais. Qual dessas conexões te surpreendeu mais? O besouro que bebe névoa, os flamingos que inspiram tecnologia de filtragem, a lã das vicunhas que está revolucionando materiais médicos? Comente abaixo, porque essa conversa é importante. Porque quanto mais pessoas entenderem o valor real desses ecossistemas, maiores as chances de protegê-los. Mas aqui está o que ninguém te diz sobre os habitantes do Atacama. Aqui está a parte que transforma esse documentário de uma simples observação da natureza em algo muito maior. Porque essas criaturas não são apenas sobreviventes. Elas são professoras, arquivos vivos de soluções engenhosas que a humanidade está apenas começando a decifrar. A vida no Atacama não evoluiu para impressionar, ela evoluiu para funcionar. E quando algo funciona sob as condições mais extremas imagináveis, quando uma solução é testada por milhões de anos de pressão evolutiva implacável, ela se torna mais do que biologia. Ela se torna tecnologia, inspiração, conhecimento aplicável. Vamos começar pelo menor habitante e trabalhar nossa forma até o mais complexo, porque às vezes as maiores lições vêm dos menores professores. No Atacama há um besouro, o Stenocara gracilipes. Ele vive nas dunas de areia na borda do deserto, onde a névoa matinal ocasionalmente chega, trazida pelos ventos do Pacífico. Essa névoa, chamada localmente de Camanchaca, é a única fonte de umidade em regiões que não vêem chuva há décadas. E o besouro desenvolveu um método para capturá-la. Nas primeiras horas da manhã, quando a névoa ainda está presente, o besouro sobe até o topo de uma duna. Ele vira seu corpo em um ângulo de 45 graus, com a cabeça apontada para baixo e o abdômen elevado em direção ao vento, e espera. Suas asas duras, os élitros, têm uma superfície extraordinária. Ao microscópio, você veria um padrão de protuberâncias hidrofílicas que atraem água, cercadas por vales hidrofóbicos que repelem água. Quando a névoa se condensa nas protuberâncias, as gotículas crescem até atingir um tamanho crítico. Então, pela gravidade, elas rolam pelos vales hidrofóbicos diretamente até a boca do besouro. É um sistema de coleta de água passivo. Não requer energia, não tem partes móveis e funciona com uma eficiência impressionante em um ambiente onde cada gota é preciosa. Um único besouro pode coletar até 12% do seu peso corporal em água a cada manhã de névoa. Para um animal do deserto, isso é a diferença entre vida e morte. Engenheiros do MIT estudaram esse besouro por anos. E o resultado? Redes de captura de névoa baseadas no mesmo princípio estão sendo instaladas em regiões áridas ao redor do mundo. No Chile, no Peru, na Namíbia, na Eritreia. Grandes painéis de malha com superfícies tratadas que imitam os élitros do besouro captam água da névoa e a canalizam para reservatórios. Aldeias inteiras que não tinham acesso à água potável agora possuem sistemas que coletam centenas de litros por dia. Em algumas comunidades no norte do Chile, esses sistemas fornecem água para até 500 pessoas. Água limpa, água gratuita, água que simplesmente se materializa do ar. E não para por aí. A mesma tecnologia está sendo adaptada para uso em edifícios. Arquitetos estão projetando fachadas de arranha-céus em cidades costeiras áridas, que capturam névoa matinal e a convertem em água utilizável. Painéis solares estão sendo redesenhados com superfícies biomagnéticas, que se autolimpam, usando o mesmo princípio hidrofóbico-hidrofílico, impedindo que poeira se acumule e reduza a eficiência, simplesmente copiando um besouro.
Um inseto de 3 centímetros que a maioria das pessoas pisaria sem pensar 2 vezes. Agora suba na escala. Vá para os flamingos, aqueles filtros biológicos que processam milhares de litros de água tóxica por dia. A engenharia do bico de um flamingo é tão refinada que inspirou o desenvolvimento de novos sistemas de filtragem industrial. Pesquisadores da Universidade do Chile estudaram a estrutura lamelar do bico dos flamingos andinos e descobriram que o design permite uma separação de partículas por tamanho com uma precisão que sistemas industriais convencionais não conseguem alcançar sem consumo energético massivo. Os flamingos fazem isso passivamente, usando apenas o movimento da água quando fecham e abrem o bico. O segredo está na geometria das lamelas. Elas não são uniformes. Elas variam em espaçamento e forma ao longo do comprimento do bico, criando uma série de filtros progressivamente mais finos. Partículas grandes são capturadas primeiro, partículas médias depois, e as menores, os crustáceos microscópicos que são o alimento principal, são capturadas no final. É uma linha de montagem de filtragem, projetada pela evolução. Essa descoberta levou ao desenvolvimento de filtros bioinspirados para tratamento de água contaminada. Sistemas que podem separar partículas minúsculas de poluentes, incluindo metais pesados e microplásticos, usando princípios de fluxo laminar, inspirados diretamente nos flamingos. Esses filtros estão sendo testados em estações de tratamento de água na Europa e na Ásia, com resultados que superam tecnologias convencionais em eficiência energética. Mas não é apenas tecnologia de filtragem, é medicina. As lagoas onde os flamingos vivem estão cheias de extremófilos, bactérias e arcaea que prosperam em condições que matariam qualquer outro organismo. Altas concentrações de arsênico, boro, lítio, sal. Temperaturas que variam de congelamento a fervura. Radiação UV intensa, refletida pela superfície branca do sal. Microbiologistas estão isolando essas bactérias e estudando suas enzimas. Enzimas que funcionam em ambientes extremos têm aplicações industriais incríveis. Elas são usadas em processos químicos que requerem altas temperaturas ou pH extremo. São usadas na fabricação de biocombustíveis porque conseguem quebrar celulose em açúcares fermentáveis a temperaturas muito mais altas que enzimas convencionais, acelerando o processo. São usadas na produção de antibióticos, na descontaminação de solos poluídos por metais pesados, porque conseguem metabolizar compostos tóxicos que outras bactérias não tocam. Uma única bactéria isolada de uma lagoa andina pode conter a chave para processos industriais mais eficientes, mais limpos, mais sustentáveis. E os flamingos, ao se alimentarem nessas lagoas, ao filtrarem esses extremófilos diariamente, são os guardiões desse conhecimento bioquímico. Eles vivem em simbiose com organismos que podem revolucionar indústrias inteiras. E há mais. Há estudos recentes sobre a pigmentação dos flamingos. A cor rosa vem dos carotenoides que eles consomem através dos crustáceos, mas a forma como esses carotenoides são metabolizados e depositados nas penas está sendo estudada para entender melhor o transporte de nutrientes lipossolúveis em organismos. Isso tem implicações para a medicina humana, especialmente no tratamento de deficiências vitamínicas e no desenvolvimento de suplementos mais biodisponíveis. Agora vamos para os camelídeos, a vicunha e o guanaco. A lã da vicunha não é apenas a mais fina do mundo. Ela é um milagre de engenharia de materiais. Cada fibra tem entre 12 e 14 micrômetros de diâmetro. Para comparação, o cabelo humano tem cerca de 70 micrômetros. A lã de ovelha comum tem entre 25 e 40. A caxemira, considerada luxuosa, tem cerca de 19. A vicunha está em uma categoria própria. Essa finura extrema permite que a lã capture bolhas microscópicas de ar entre as fibras, criando um isolamento térmico tão eficiente que as vicunhas conseguem suportar temperaturas de 30 graus negativos à noite e pastar sob sol escaldante durante o dia sem superaquecer. É um isolamento adaptativo, leve, respirável e tão valioso que foi chamado de lã dos deuses pelos incas, reservado apenas para a realeza. Mas a lã é apenas parte da solução. O verdadeiro gênio está na estrutura molecular.
Cada fibra é oca no centro, criando câmaras de ar que aumentam o isolamento sem adicionar peso. A estrutura molecular da queratina nas fibras é organizada de forma tão eficiente que cientistas de materiais estão tentando replicá-la sinteticamente há décadas. Pesquisadores da Universidade de Leeds, no Reino Unido, analisaram a microestrutura da lã de vicunha e descobriram que as fibras têm uma resistência à tração surpreendentemente alta para seu diâmetro. Isso significa que são fortes e leves ao mesmo tempo, uma combinação difícil de alcançar em materiais sintéticos. A relação resistência-peso é comparável a alguns polímeros de alta performance usados na indústria aeroespacial. Essa descoberta inspirou o desenvolvimento de nanofibras para aplicações médicas, bandagens que são ultraleves, respiráveis, mas extremamente resistentes, materiais para suturas que se dissolvem naturalmente no corpo sem causar rejeição, scaffolds para crescimento de tecidos que imitam a estrutura porosa da lã, permitindo que células se infiltrem e formem tecido novo. E na indústria têxtil, há uma corrida para desenvolver fibras sintéticas que imitem as propriedades térmicas da lã de vicunha, sem o custo proibitivo, porque a lã de vicunha é tão cara que 1 quilo pode custar milhares de dólares. Mas se conseguirmos replicar suas propriedades sinteticamente, poderíamos criar roupas de inverno mais leves, mais quentes, mais eficientes para a exploração polar, para alpinismo de alta altitude, para a indústria espacial. E o metabolismo desses animais, a capacidade de extrair água de plantas secas, isso está sendo estudado para desenvolver sistemas de dessalinização e purificação de água mais eficientes. Porque os rins das vicunhas conseguem concentrar a urina a níveis que poucos mamíferos alcançam. Eles reabsorvem água com uma eficiência que, se replicada industrialmente, poderia revolucionar o tratamento de água em regiões áridas. Cientistas da Universidade de Adelaide, na Austrália, estão estudando as proteínas transportadoras nos néfrons dos camelídeos andinos. Essas proteínas conseguem mover a água contra gradientes de concentração com consumo energético mínimo. Se conseguirmos identificar e sintetizar essas proteínas, poderíamos desenvolver membranas de osmose reversa muito mais eficientes para a dessalinização de água do mar. Atualmente, a dessalinização consome quantidades enormes de energia. É um processo caro e ambientalmente custoso, mas se pudéssemos reduzir o consumo energético usando biomoléculas inspiradas nos rins das vicunhas, poderíamos tornar a água dessalinizada acessível para milhões de pessoas que vivem em regiões costeiras áridas. Há também a questão da adaptação à altitude. Os glóbulos vermelhos ovais, a hemoglobina com maior afinidade por oxigênio. Pesquisadores médicos estão estudando essas adaptações para entender melhor a hipóxia em humanos, para desenvolver tratamentos para pessoas com doenças pulmonares crônicas como DPOC e fibrose pulmonar, para ajudar atletas a se adaptarem a treinamentos em altitude, para preparar astronautas para ambientes de baixo oxigênio em futuras missões espaciais. A NASA tem interesse particular nas adaptações de altitude dos camelídeos andinos, porque em Marte a pressão atmosférica é menos de 1% da Terra. E mesmo em habitats pressurizados, pode haver situações de emergência onde os astronautas precisam funcionar com baixo oxigênio. Entender como os guanacos e vicunhas maximizam a captura e o transporte de oxigênio poderia informar o design de sistemas de suporte de vida e até modificações biomédicas para humanos. Cada característica biológica desses animais é um capítulo de um manual que nós, como espécie, ainda estamos aprendendo a ler. Mas vamos além da tecnologia e da medicina. Vamos para algo mais profundo. Vamos falar sobre o que o Atacama nos ensina sobre organização, sobre eficiência, sobre cooperação em condições extremas. As viscachas vivem em colônias. Não são colônias aleatórias, são estruturas sociais complexas com hierarquias, territórios definidos e divisão de trabalho. Elas têm sentinelas, indivíduos que ficam postados em rochas altas, vigiando predadores enquanto outros se alimentam. Quando um predador é detectado, a sentinela emite um som agudo, um assobio que ecoa pelas rochas,
e todas as viscachas correm para as tocas. Esse comportamento de vigilância cooperativa não é exclusivo das viscachas, mas a forma como elas o adaptaram para o ambiente extremo do Atacama é notável, porque no deserto, onde a comida é escassa e a energia é preciosa, dedicar tempo para vigiar em vez de se alimentar é um investimento enorme. Uma viscacha sentinela pode perder até 20% do tempo de alimentação diário, mas funciona, porque a segurança coletiva aumenta dramaticamente a sobrevivência individual. Estudos mostraram que colônias com sentinelas eficientes têm taxas de predação até 70% menores que colônias sem esse comportamento. E as viscachas rotacionam o papel de sentinela. Não é sempre o mesmo indivíduo. Há um sistema de turnos implícito, cooperação pura. Isso está sendo estudado por cientistas sociais e organizacionais como um modelo de cooperação em ambientes de alta pressão. Como pequenas equipes podem funcionar eficientemente quando os recursos são limitados? Como equilibrar o investimento individual com o benefício coletivo? Como criar sistemas de vigilância e segurança que não sobrecarreguem indivíduos específicos? As viscachas têm a resposta. Milhares de anos de evolução refinaram esse sistema. E empresas, militares, organizações de resposta a emergências estão estudando esses modelos animais para melhorar suas próprias estruturas operacionais. E há lições na simples persistência das gaivotas. Voar 80 quilômetros todos os dias para alimentar os filhotes é, por qualquer métrica imediata, irracional. É exaustivo. É perigoso. Cada voo consome calorias que poderiam ser usadas para outras coisas. Consumir energia voando quando você poderia simplesmente nidificar perto da comida parece absurdo. Mas a gaivota cinzenta calculou o custo-benefício de forma diferente. Ela priorizou a segurança dos filhotes acima da conveniência dos pais. E isso é uma lição sobre priorização, sobre investimento de longo prazo versus ganho de curto prazo, sobre sacrifício imediato por benefício futuro. Empresas estudam estratégias de resiliência. Como prosperar em mercados hostis? Como proteger ativos valiosos, mesmo que isso exija investimentos aparentemente irracionais? A gaivota cinzenta tem a resposta. E ela não está escrita em livros de negócios de Harvard. Ela está escrita no próprio comportamento da ave, repetido geração após geração, testado contra a realidade brutal do deserto. Há também uma lição profunda na forma como o ecossistema do Atacama está interconectado. Os flamingos não sabem que estão fertilizando as lagoas. Os guanacos não sabem que estão dispersando sementes. As gaivotas não sabem que estão trazendo nutrientes do oceano para o interior. Nenhum desses animais tem consciência do papel que desempenha no sistema maior. Mas o sistema funciona perfeitamente, porque cada um está seguindo sua própria lógica de sobrevivência. E essas lógicas individuais, quando somadas, criam uma rede resiliente e autossustentável. Isso é descentralização, é emergência, que é a ideia de que sistemas complexos podem funcionar sem um controlador central, sem um planejador, sem um CEO, apenas com regras simples seguidas por cada agente individual. E quando milhões de agentes seguem suas regras simples, padrões complexos emergem. Cientistas da computação estudam isso para desenvolver algoritmos de inteligência artificial distribuída. Economistas estudam isso para entender como mercados se autorregulam. Urbanistas estudam isso para projetar cidades resilientes que podem se adaptar a mudanças sem colapsar. E o Atacama é um laboratório natural, onde esse princípio está em operação há milhões de anos, funcionando sem falhas. Agora, vamos falar sobre o que talvez seja a lição mais importante de todas. A lição sobre conhecimento acumulado, sobre memória evolutiva, sobre a biblioteca genética que estamos apenas começando a catalogar. Cada animal no Atacama carrega em seu DNA uma biblioteca, um arquivo de soluções testadas. Quando um besouro desenvolve élitros hidrofílicos, essa informação não desaparece quando ele morre. Ela é transmitida para a prole. Quando um flamingo desenvolve um sistema de filtragem eficiente, isso é codificado geneticamente e passado para a próxima geração.
Quando uma vicunha desenvolve rins ultra eficientes, essa adaptação persiste. Ao longo de milhões de anos, essas soluções são refinadas, testadas contra mudanças climáticas, contra novos predadores, contra desastres ambientais, contra competição, contra doenças. As que funcionam, permanecem. As que não funcionam, desaparecem. É seleção natural, é cruel, é implacável. Mas o que sobrevive é conhecimento puro, informação funcional, tecnologia biológica testada em campo. O Atacama é literalmente uma biblioteca genética. Cada espécie é um livro. Cada adaptação é um capítulo. Cada proteína, cada comportamento, cada estrutura anatômica é uma linha de código que funciona. E essa biblioteca foi construída ao longo de escalas de tempo que a mente humana mal consegue compreender. 15 milhões de anos. Esse é o tempo aproximado que o Atacama existe em sua forma atual de hiperaridez extrema. 15 milhões de anos de experimentos evolutivos, de tentativa e erro, de refinamento contínuo, de morte e adaptação. E nós humanos, com nossa ciência de 300 anos, com nossa engenharia de 100 anos, estamos apenas começando a ler essa biblioteca. Estamos na introdução. Mal arranhamos a superfície do conhecimento que está codificado ali, esperando ser descoberto. Cada vez que um cientista isola uma nova enzima de uma bactéria extremófila, ele está lendo uma página. Cada vez que um engenheiro copia o design de um besouro, ele está aplicando um princípio testado. Cada vez que um médico estuda a hemoglobina de uma vicunha, ele está traduzindo um capítulo escrito em milhões de anos de pressão seletiva. Mas aqui está o problema. Aqui está o ponto de virada. Aqui está onde a admiração se transforma em urgência e a história muda de inspiradora para desesperada. Qual dessas conexões te surpreendeu mais? O besouro que bebe névoa e inspirou sistemas de captura de água? Os flamingos que estão revolucionando tecnologia de filtragem industrial? A lã das vicunhas que está transformando materiais médicos? Ou a simples ideia de que a vida no deserto mais morto do planeta tem tanto a nos ensinar? Comente abaixo, porque essa conversa é importante. Porque quanto mais pessoas entenderem o valor real desses ecossistemas, não apenas seu valor estético, mas seu valor prático, científico, tecnológico, maiores as chances de protegê-los antes que seja tarde demais. Porque enquanto estamos aprendendo a ler essa biblioteca, estamos simultaneamente queimando as páginas. Estamos destruindo o arquivo antes de fazer backup completo. Estamos eliminando espécies, degradando habitats, alterando o clima de formas que essas criaturas, por mais adaptadas que sejam, podem não conseguir acompanhar. E uma vez que uma espécie desaparece, o conhecimento que ela carrega desaparece com ela. Não há segunda chance. Não há botão de desfazer. A evolução não guarda rascunhos. Não há repositório na nuvem. Quando uma linhagem genética se extingue, 15 milhões de anos de refinamento desaparecem em uma geração. Vamos ser diretos sobre o que está acontecendo no Atacama neste exato momento. Primeiro, a mineração. O deserto do Atacama contém algumas das maiores reservas de lítio, cobre e outros minerais raros do planeta. E o mundo moderno precisa desesperadamente desses minerais. O lítio está em cada bateria de celular, cada carro elétrico, cada sistema de armazenamento de energia renovável. O cobre está em cada fio elétrico, cada circuito, cada turbina eólica. E a mineração no Atacama está explodindo. Empresas multinacionais estão extraindo minerais dos salares, aquelas vastas planícies de sal onde os flamingos se alimentam, onde os lagartos caçam, onde o ecossistema delicado depende de um equilíbrio hídrico precário. O processo de extração de lítio requer água, enormes quantidades de água. Para extrair uma tonelada de lítio, são necessários aproximadamente 500 mil litros de água. 500 mil litros, no deserto mais seco do mundo. Essa água vem de aquíferos subterrâneos, aquíferos que levaram dezenas de milhares de anos para se formar, aquíferos que alimentam as raras fontes e lagoas onde os flamingos vivem. Quando as empresas bombeiam água desses aquíferos para processar lítio, o nível da água nas lagoas cai. As lagoas encolhem.
Algumas desaparecem completamente. No Salar de Atacama, um dos principais locais de extração de lítio, pesquisadores documentaram uma redução de 30% no volume de algumas lagoas nas últimas 2 décadas. 30%. E com a água, vai a comida. Menos água significa menos extremófilos, menos crustáceos, menos alimento para os flamingos. As populações de flamingos andinos estão em declínio, não de forma dramática ainda, não de forma que faça manchetes, mas estão caindo. Colônias que tinham 5.000 indivíduos agora têm 3.500. Ninhos que antes produziam centenas de filhotes por ano, agora produzem dezenas. E o problema é que os flamingos são especialistas. Eles não podem simplesmente migrar para outro lugar. Eles evoluíram para viver especificamente naquelas lagoas alcalinas de altitude. Não há plano B. Não há habitat alternativo. É ali ou é lugar nenhum. Agora adicione a segunda ameaça. As mudanças climáticas. O Atacama sempre foi extremo, mas as mudanças climáticas estão empurrando os extremos além dos limites históricos. As temperaturas estão aumentando. Os padrões de vento estão mudando. E, crucialmente, a Camanchaca, aquela névoa matinal que traz umidade do oceano, está se tornando menos frequente. Estudos meteorológicos mostram que a frequência de eventos de névoa no Atacama diminuiu cerca de 20% nas últimas 3 décadas. 20% menos névoa significa 20% menos água disponível para os besouros que captam água da névoa, para as plantas que dependem dessa umidade, para os insetos que se alimentam dessas plantas, para os lagartos que caçam esses insetos. É um efeito cascata. Remova a base da cadeia alimentar e todo o sistema desmorona. E não estamos falando de séculos no futuro, estamos falando de décadas. Algumas dessas mudanças já são visíveis. Populações de besouros Stenocara estão em declínio em regiões onde a névoa se tornou rara. Ninguém está contando exatamente quantos existem, porque são pequenos, numerosos e difíceis de rastrear. Mas os cientistas que estudam o deserto notam que são menos comuns agora do que eram há 20 anos. Menos comuns, mais raros e, eventualmente, se a tendência continuar, ausentes. E com os besouros vai a inspiração, a tecnologia, o conhecimento codificado em seus élitros, porque podemos fotografar, podemos estudar espécimes mortos. Mas há aspectos da biologia que só podem ser entendidos observando organismos vivos em seu ambiente. Comportamentos, interações, respostas a variações ambientais. Tudo isso se perde com a extinção. As vicunhas e os guanacos enfrentam um desafio diferente. As mudanças de temperatura estão afetando a vegetação das montanhas. As plantas das quais eles dependem estão migrando para altitudes mais altas à medida que as temperaturas sobem. E há um limite para o quão alto elas podem ir. Eventualmente acabam as montanhas. Além disso, a oscilação térmica diária está aumentando. Dias mais quentes, noites mais frias. Mesmo para animais adaptados a extremos, há um ponto de quebra, um limite além do qual a fisiologia não consegue compensar. E estamos nos aproximando desse limite. Populações de vicunhas em algumas regiões do Atacama estão migrando para áreas cada vez mais altas e remotas. O que significa que estão se concentrando em territórios menores. O que significa maior competição por recursos. O que significa estresse, menor taxa de reprodução, maior mortalidade infantil. E há a terceira ameaça, talvez a mais insidiosa porque é invisível até que seja tarde demais. O turismo desordenado. O Atacama se tornou um destino turístico popular. E em muitos aspectos, isso é positivo. Turismo traz dinheiro. Dinheiro cria incentivo para a conservação. Comunidades locais que se beneficiam do ecoturismo têm interesse em proteger o ambiente. Mas o volume está aumentando mais rápido do que a infraestrutura, mais rápido do que as regulamentações, mais rápido do que a capacidade de gestão. Turistas visitam as lagoas dos flamingos e muitos se aproximam demais, fazem barulho, perturbam as colônias durante a época de reprodução. Flamingos são sensíveis a perturbações. Se assustados repetidamente durante a nidificação, eles podem abandonar os ovos. Um único grupo de turistas barulhentos pode causar o fracasso de dezenas de ninhos.
As gaivotas cinzentas, que nidificam no chão aberto do deserto, são ainda mais vulneráveis. Seus ninhos são difíceis de ver. Turistas caminhando fora das trilhas marcadas podem pisar em ovos sem perceber. Veículos off-road cruzam áreas de nidificação, destruindo ninhos inteiros. E há o lixo, plástico deixado para trás, garrafas, embalagens. O deserto não tem decompositores eficientes. Não há umidade para alimentar bactérias e fungos que quebram matéria orgânica. Então o lixo permanece, por décadas, por séculos, poluindo o ambiente, sendo ingerido por animais que confundem plástico com comida. Pesquisadores encontraram microplásticos nas fezes de vicunhas. Microplásticos nas fezes de animais que vivem a 5.000 metros de altitude em um dos lugares mais remotos do planeta. Se o plástico chegou até ali, chegou a todos os lugares. Agora, conecte todos esses pontos. Mineração reduzindo a água disponível. Mudanças climáticas alterando padrões de umidade e temperatura. Turismo perturbando habitats críticos. Poluição infiltrando-se no ecossistema. Individualmente, cada ameaça é gerenciável. Coletivamente, elas criam um efeito sinérgico. Cada estressor amplifica o impacto dos outros. Um flamingo que já está estressado pela falta de comida devido à mineração tem menos energia para lidar com perturbações turísticas. Um besouro que já está lutando pela redução da névoa tem menos margem para tolerar mudanças de temperatura. É a morte por 1000 cortes. E estamos aplicando os cortes mais rápido do que o ecossistema consegue cicatrizar. Mas aqui está o que torna isso ainda mais trágico. O que torna isso não apenas uma perda ambiental, mas uma perda existencial para a humanidade. Estamos destruindo essas criaturas exatamente no momento em que mais precisamos delas. Porque o mundo está se tornando mais parecido com o Atacama. Desertos estão se expandindo, regiões temperadas estão se tornando áridas. A escassez de água está se tornando uma crise global. E os únicos professores que temos, os únicos organismos que já dominaram a arte de viver com quase nada, estão desaparecendo. Pense nisso. Estamos enfrentando um futuro onde bilhões de pessoas viverão em regiões com escassez severa de água, onde a temperatura média global terá aumentado 2, 3, talvez 4 graus, onde os extremos climáticos serão a norma. E no Atacama, há criaturas que já vivem nesse futuro. Elas já desenvolveram as soluções. Elas já pagaram o preço evolutivo ao longo de milhões de anos para descobrir como prosperar quando tudo está contra você. Mas estamos queimando a biblioteca antes de terminar de ler. Estamos cortando a árvore antes de colher todos os frutos. Estamos fechando a universidade antes de nos formarmos. É como se um estudante de medicina, no meio de uma pandemia, decidisse queimar todos os livros de medicina porque precisa do papel para fazer fogo. A ironia é brutal. A estupidez é incompreensível. E não é como se não soubéssemos. Não é ignorância, é escolha. Escolhemos lucro de curto prazo sobre conhecimento de longo prazo. Escolhemos conveniência imediata sobre resiliência futura. Escolhemos minerar lítio para baterias hoje em vez de preservar o conhecimento que pode nos salvar amanhã. Porque aqui está a verdade desconfortável. Aquele lítio que estamos extraindo, ele vai alimentar a transição para a energia renovável. Vai alimentar carros elétricos que reduzem emissões. Vai alimentar sistemas de armazenamento que tornam a energia solar e eólica viáveis. Estamos destruindo o Atacama para salvar o planeta. Essa é a contradição perversa. Essa é a tragédia moderna. Estamos sacrificando um ecossistema que pode nos ensinar a sobreviver às mudanças climáticas para extrair minerais que reduzirão as mudanças climáticas. Mas não precisava ser assim. Não precisa ser uma escolha binária. Podemos minerar de forma responsável. Podemos extrair recursos sem drenar aquíferos. Podemos desenvolver tecnologias de extração que não destruam habitats. Podemos regular o turismo sem eliminar o turismo. Podemos estudar e proteger simultaneamente. Mas isso requer vontade política. Requer que empresas priorizem sustentabilidade sobre lucro máximo. Requer que governos apliquem regulamentações. Requer que consumidores, nós, exijamos responsabilidade. E requer conscientização.
Requer que pessoas entendam o que está em jogo, que não é apenas sobre salvar animais fofos, que não é apenas sobre preservar paisagens bonitas, é sobre preservar conhecimento, é sobre manter abertas as opções para nosso próprio futuro, porque quando o flamingo andino desaparece, não perdemos apenas uma ave bonita, perdemos milhões de anos de evolução em filtragem de água tóxica, perdemos a oportunidade de estudar extremófilos que podem revolucionar a medicina, perdemos inspiração para tecnologias que ainda nem imaginamos. Quando a vicunha desaparece, perdemos décadas de pesquisa potencial em adaptação à altitude, em eficiência hídrica, em materiais avançados. Quando o besouro desaparece, perdemos um professor de engenharia que já resolveu problemas que estamos apenas começando a entender. E o mais cruel, uma vez perdido, não há como recuperar. A extinção é permanente. Não podemos reviver uma espécie. Não podemos recriar milhões de anos de evolução. Não podemos reconstruir a biblioteca depois que ela queimou. Tudo o que podemos fazer é olhar para as cinzas e perceber, tarde demais, o que perdemos. Mas nem tudo está perdido. Um despertar da consciência está em curso. Em todo o Chile, cientistas, comunidades locais e até algumas empresas mineradoras estão começando a reconhecer o valor insubstituível do Atacama, não apenas como fonte de recursos, mas como repositório de conhecimento. Projetos de conservação estão sendo implementados. O Parque Nacional Lula-Ilaco protege quase 300 mil hectares de habitat andino, incluindo lagoas críticas para os flamingos. Reservas como a Reserva Nacional Los Flamencos estabelecem zonas de proteção rigorosa, onde a mineração é proibida e o turismo é estritamente regulado. Há iniciativas de mineração responsável. Algumas empresas estão investindo em tecnologias de reciclagem de água, reduzindo o consumo de aquíferos em até 60%. Outras estão financiando pesquisas sobre o ecossistema, reconhecendo que a licença social para operar depende de demonstrar compromisso ambiental real. Comunidades locais estão se organizando. Guias turísticos treinados educam visitantes sobre a fragilidade do deserto, garantindo que o turismo traga benefícios sem destruir o que as pessoas vêm ver. Programas de ciência cidadã recrutam moradores para monitorar populações de flamingos, registrar avistamentos de vicunhas, mapear áreas de nidificação de gaivotas. E a ciência continua. Pesquisadores de dezenas de países colaboram para documentar, estudar e proteger a biodiversidade do Atacama antes que seja tarde. Cada descoberta não apenas avança o conhecimento, mas fortalece o argumento para a conservação. Mas a verdadeira mudança precisa vir de uma transformação mais profunda, de uma mudança na forma como enxergamos o deserto, não como um vazio a ser explorado, mas como uma universidade a ser estudada, não como terra improdutiva, mas como arquivo inestimável. Porque o Atacama não precisa de nós para sobreviver. Ele sobreviveu 15 milhões de anos sem nossa ajuda, mas nós podemos precisar dele, porque em um mundo que se aquece, que seca, que se torna mais hostil, quem melhor para nos ensinar do que aqueles que já dominaram o inferno? A pergunta não é se os flamingos vão sobreviver, é se nós vamos ter a humildade de aprender com eles antes que seja tarde demais. Compartilhe este vídeo, não pelos números, mas porque alguém precisa saber que a vida é mais forte do que pensamos e que ainda podemos protegê-la, ainda podemos escolher sabedoria sobre ganância, ainda podemos salvar a biblioteca antes que as últimas páginas se transformem em cinzas. O deserto está esperando, a vida está resistindo. Você está pronto para ouvi-la?